E se você soubesse que sua filha sairia de casa numa manhã de outubro e nunca mais voltaria? Foi essa a pergunta que Cláudia Mendonça, 48 anos, repetiu para si mesma durante uma década inteira. Em 12 de outubro de 2015, sua filha Helena, então com 9 anos, desapareceu durante a tradicional procissão de Nossa Senhora Aparecida, no meio de uma multidão estimada em 170 mil pessoas. O dia começou como qualquer feriado religioso em Aparecida. O ar estava impregnado com o cheiro de velas derretidas e o aroma doce de algodão doce, vendido nas barracas que se estendiam pela Avenida Monsenhor Joaquim. Helena vestia um vestido azul claro escolhido pela avó, Dona Teresa, que fazia questão de dizer que a cor da santa protege. No pescoço, a menina carregava um delicado colar de prata com um pequeno medalhão da padroeira, presente de sua primeira comunhão ocorrida 3 meses antes. A família Mendonça havia chegado cedo. O pai, Antônio, motorista de ônibus, conseguira folga especialmente para o feriado, algo raro em sua profissão, sobretudo em dia de romaria. Estacionaram o Palio Weekend Azul no estacionamento próximo à rodovia e caminharam juntos pela passarela que conduzia ao santuário. Helena pulava entre os paralelepípedos, brincando de não pisar nas linhas, enquanto a mãe a repreendia suavemente. Calma, filha, ainda temos tempo. Por volta das 14 horas, a procissão principal começou a se formar. O calor era intenso, mesmo para outubro. Vendedores ambulantes circulavam oferecendo água, sorvetes e chapéus de palha para os romeiros. A família se posicionou próxima à escadaria central, acompanhando os cânticos. Helena, inquieta como toda criança de 9 anos, insistia para se aproximar mais da imagem. Só até ali, onde está aquela senhora de blusa branca, e volte logo, foram as últimas palavras que Cláudia disse à filha antes de vê-la desaparecer entre a multidão. Naquele momento, nenhum alarme soou em sua cabeça. Era apenas uma criança indo um pouco à frente, num ambiente familiar, num dia santo. 15 minutos depois, quando a procissão começou a se mover, Cláudia esticou o pescoço procurando o vestido azul claro da filha. 30 minutos depois, Antônio já corria contra o fluxo da multidão, perguntando a cada pessoa se tinham visto uma menina de vestido azul. 1 hora depois, o sistema de som do santuário anunciava o desaparecimento de Helena Mendonça, enquanto seguranças e policiais iniciavam as buscas. Quando a noite caiu sobre Aparecida, a procissão já havia terminado. Milhares de fiéis retornavam para suas cidades, mas a família Mendonça permanecia. O Palio Weekend Azul continuava estacionado, e seria por muitos dias, enquanto as buscas se intensificavam. As câmeras de segurança do santuário mostravam apenas fragmentos. Helena caminhando em direção à escadaria, depois aparecendo brevemente próximo a uma das entradas laterais da basílica, e então, nada mais. O último registro visual da menina foi às 14h23, captado por uma câmera próxima à porta leste do santuário. Nele, Helena aparecia segurando seu medalhão, olhando para cima, como se algo tivesse chamado sua atenção. Depois disso, era como se tivesse sido engolida pela multidão de romeiros que, ironicamente, celebravam o dia de uma outra criança que foi encontrada nas águas do rio Paraíba. A notícia do desaparecimento de Helena se espalhou rapidamente. No dia seguinte, os principais jornais do país estampavam a foto sorridente da menina com um aparelho nos dentes e tranças no cabelo. O Jornal Nacional dedicou 4 minutos à cobertura do caso, enquanto equipes de busca e resgate vasculhavam cada centímetro do santuário e arredores. Durante a primeira semana, mais de 300 voluntários se uniram às buscas. Moradores de Aparecida abriram suas casas para checagem. Comerciantes permitiram a verificação de depósitos e porões. Cães farejadores percorreram a região ribeirinha e mergulhadores vasculharam trechos do rio Paraíba do Sul. A teoria inicial da polícia era de que Helena poderia ter se perdido e, confusa, saído do perímetro urbano. Uma criança não desaparece sem deixar rastros, repetia o delegado Marco Aurélio Pereira em cada coletiva de imprensa. Mas, com o passar dos dias, essa certeza foi sendo corroída pelo silêncio. No pequeno apartamento da família em São José dos Campos, a 84 quilômetros de Aparecida, o quarto de Helena permaneceu intocado.
Cláudia mantinha a rotina de arrumar a cama todas as manhãs, como se a filha pudesse voltar a qualquer momento. Antônio reagiu de forma diferente. Pediu afastamento do trabalho e passou a viver praticamente em Aparecida, distribuindo panfletos, conversando com comerciantes, seguindo qualquer pista, por mais tênue que fosse. A investigação policial seguiu várias linhas. A principal delas, sequestro. Mas nenhum pedido de resgate foi feito. A segunda hipótese, tráfico de crianças. Investigadores vasculharam redes conhecidas que operavam no eixo Rio-São Paulo. Mas nada conectava esses grupos ao desaparecimento de Helena. A terceira possibilidade, que ninguém queria verbalizar: assassinato. Mesmo sem corpo, sem suspeitos, sem motivação aparente. 6 meses após o desaparecimento, o caso começou a esfriar. As manchetes foram substituídas por novas tragédias, novos escândalos políticos, novos desaparecimentos. A família Mendonça, contudo, mantinha a busca. Criaram a Fundação Helena, dedicada a ajudar na localização de crianças desaparecidas. Colocaram outdoors nas principais rodovias do Vale do Paraíba. Participaram de programas de televisão. Contrataram detetives particulares que levantaram mais de 200 possíveis avistamentos em todo o Brasil, todos sem confirmação. A primeira ruptura na família veio no 2º ano. Antônio, consumido pela obsessão de encontrar a filha, começou a se afastar emocionalmente de Cláudia. Para ele, a esposa havia desistido muito cedo. Para ela, o marido estava se destruindo em uma busca sem fim. O divórcio veio em silêncio, como um reconhecimento mútuo de que o vazio deixado por Helena havia se tornado maior que o amor que os unia. Dona Teresa, a avó que havia escolhido o vestido azul, faleceu no 3º ano após o desaparecimento, sem nunca ter deixado de acender uma vela diária para a neta. Em seu pequeno altar doméstico, mantinha a foto de Helena ao lado da imagem de Nossa Senhora, uma ironia dolorosa que não passava despercebida à família. No 5º ano, a polícia oficialmente redesignou o caso como investigação inativa, embora tecnicamente continuasse aberto. O delegado Pereira, que jurara encontrar a menina, havia sido transferido para a capital. Os investigadores que conheciam os detalhes do caso já não estavam mais na delegacia de Aparecida. Os arquivos físicos foram digitalizados e enviados para o Arquivo Central em São Paulo, marcando o que muitos consideraram o fim oficial das esperanças. Enquanto isso, a cidade de Aparecida seguia seu ciclo anual de romarias. A cada 12 de outubro, novos devotos chegavam, novos milagres eram celebrados, enquanto a família Mendonça observava de longe, cada vez mais invisível em sua dor persistente. O santuário, que havia sido o centro de sua tragédia, continuava a ser local de alegria e fé para milhares. Esta contradição tornava-se mais dolorosa a cada ano que passava. Em 2023, 8 anos após o desaparecimento, Antônio Mendonça faleceu. Um ataque cardíaco fulminante o levou enquanto dirigia de volta para casa após mais uma visita infrutífera à Aparecida. Em seu bolso, um panfleto desbotado com a foto de Helena foi encontrado. O obituário no jornal local o descreveu como pai que nunca desistiu de encontrar sua filha desaparecida. Cláudia, agora sozinha, continuou vivendo. Mudou-se para uma casa menor, voltou a trabalhar como professora primária e encontrou algum conforto em ajudar outras crianças, mas nunca deixou de visitar, Aparecida uma vez por mês, sempre no dia 12, sempre com a mesma rotina. Caminhava o percurso exato que haviam feito naquele dia. Sentava-se no mesmo banco de onde viu a filha pela última vez e esperava, como se o tempo pudesse, de alguma forma, dobrar-se sobre si mesmo e devolver o que havia levado. Em abril de 2025, o Santuário Nacional de Aparecida iniciou um projeto de restauração de sua área mais antiga, a chamada Basílica Velha, construída no século XVIII, necessitava de reparos estruturais urgentes. Durante décadas, esse espaço havia sido ofuscado pela imponência da Basílica Nova, com seus vitrais modernos e capacidade para abrigar 45 mil fiéis. Poucos visitantes dedicavam tempo à antiga construção, preferindo a grandiosidade do templo principal. Teresa Amorim, 32 anos,
arqueóloga especializada em arte sacra, liderava a equipe responsável pela documentação de cada etapa do processo de restauração. Natural de Taubaté, Teresa crescera ouvindo histórias sobre o santuário e, embora não fosse particularmente religiosa, sentia um profundo respeito pelo significado cultural do local. A primeira fase do trabalho consistia na remoção cuidadosa do altar-mor original, que seria temporariamente deslocado para permitir o reforço das fundações. Era uma estrutura de madeira entalhada, recoberta com folhas de ouro, datada de 1745, que havia sido parcialmente modificada durante uma reforma no início do século XX. Na manhã de 14 de abril, quando a equipe começou a remover as tábuas centrais do antigo altar, Teresa notou algo incomum. Entre os painéis de madeira e a alvenaria da parede, havia um pequeno espaço, algo como uma cavidade não planejada, resultado provável de sucessivas adaptações ao longo dos séculos. "Preciso de mais luz aqui", pediu Teresa, ajoelhando-se para examinar melhor o espaço. Um dos restauradores aproximou uma luminária LED potente, iluminando o interior da cavidade. Foi então que o brilho metálico chamou sua atenção. Usando uma pequena pinça de precisão, Teresa extraiu cuidadosamente o objeto. Um colar de prata com um medalhão de Nossa Senhora Aparecida. O estado de conservação indicava que não estava ali há muitos anos. A prata apresentava apenas uma leve oxidação e a corrente ainda mantinha seu brilho característico. "Isso é estranho", comentou Teresa, examinando o medalhão. "Parece recente demais para estar escondido dentro de uma estrutura tão antiga." Ao virar o medalhão, a descoberta tornou-se perturbadora. No verso, gravadas em letras minúsculas, as iniciais H.M. Teresa não fez imediatamente a conexão. Foi somente durante a pausa para o almoço, quando comentou com um dos funcionários mais antigos do santuário sobre o achado, que o significado daquelas iniciais veio à tona. "Helena Mendonça", murmurou o homem, empalidecendo visivelmente. "Meu Deus, isso pertencia àquela menina que desapareceu. Em questão de horas, a polícia foi notificada. O colar foi cuidadosamente colocado em um envelope de evidências. As iniciais, por si só, não seriam prova conclusiva, mas uma fotografia recuperada dos arquivos policiais mostrava Helena usando exatamente aquele colar no dia de seu desaparecimento. Cláudia Mendonça foi chamada para identificar o objeto. Quando entrou na sala da delegacia de Aparecida, 10 anos mais velha, e com os cabelos prematuramente brancos, seu corpo inteiro tremeu ao ver o colar sobre a mesa. Sem dizer uma palavra, retirou de sua bolsa uma pequena caixa de joias. Dentro dela, o certificado de autenticidade da peça, comprada na joalheria Prata Fina de São José dos Campos, em julho de 2015, contendo o número de série que correspondia exatamente ao gravado no fecho do colar encontrado. "É dela", disse simplesmente, segurando o medalhão contra o peito. Como isso foi parar dentro do altar?" A pergunta pairou no ar, enquanto o delegado Roberto Freitas, recém-designado para o caso, olhava pensativamente para o mapa do santuário espalhado sobre sua mesa. A Basílica Velha ficava a mais de 200 metros de onde Helena foi vista pela última vez. Mais perturbador ainda, o altar-mor era uma área de acesso extremamente restrito, permitido apenas a padres e funcionários autorizados do santuário. O caso, oficialmente reaberto, ganhava agora uma dimensão inquietante. O desaparecimento de Helena não parecia mais ser obra do acaso ou de um oportunista na multidão. A localização do colar sugeria premeditação, conhecimento do local e, possivelmente, conexão com a própria estrutura religiosa que servia de cenário para aquele mistério de uma década. A descoberta do colar de Helena provocou uma comoção renovada em Aparecida. Jornalistas voltaram a ocupar as praças em frente ao santuário, e o nome da menina desaparecida ressurgiu nas manchetes nacionais. Para Cláudia Mendonça, era como se o tempo tivesse retroagido uma década, trazendo de volta tanto a dor aguda quanto uma centelha de esperança que já havia abandonado. O delegado Roberto Freitas, 41 anos, assumiu a investigação com a energia de quem não carregava o peso dos fracassos anteriores. Sua primeira decisão foi revisar todos os depoimentos originais, com foco especial
nos funcionários do santuário que trabalhavam em outubro de 2015. O colar não chegou sozinho ao altar, repetia ele para sua equipe. Alguém o colocou lá, e esse alguém conhecia bem os espaços internos do santuário. Dos 73 funcionários registrados naquela época, 54 ainda trabalhavam no local ou viviam na região. Todos foram reconvocados para novos depoimentos. A maioria reagiu com genuína surpresa à notícia do colar, mas 3 pessoas demonstraram um nervosismo que chamou a atenção dos investigadores. Gabriel Monteiro, então segurança, Pedro Alcântara, auxiliar de serviços gerais, e Padre Joaquim Rezende, que na época era um dos capelães responsáveis pela Basílica Velha. Paralelo aos depoimentos, a equipe forense analisou minuciosamente o colar. Além das digitais parciais de Teresa Amorim, a arqueóloga que o encontrou, foram identificados traços de DNA que, comparados com amostras fornecidas por Cláudia, confirmaram: aquele objeto havia realmente pertencido a Helena. A investigação deu seu primeiro salto quando os técnicos conseguiram restaurar arquivos danificados das câmeras de segurança de 2015. Na época, algumas gravações haviam sido corrompidas devido a um problema no sistema elétrico durante uma tempestade que atingiu a cidade 2 dias após o desaparecimento. As novas técnicas de recuperação de dados permitiram visualizar imagens antes inacessíveis. Em uma dessas gravações, datada de 12 de outubro de 2015, às 17h40, mais de 3 horas após o último avistamento oficial de Helena, era possível ver uma figura carregando o que parecia ser uma criança enrolada em um cobertor, entrando por uma porta de serviço da Basílica Velha. A qualidade da imagem não permitia identificar rostos, mas a estatura e a postura eram compatíveis com as de Pedro Alcântara. Confrontado com esse vídeo, Pedro inicialmente negou qualquer envolvimento, mas após 14 horas de interrogatório, sua resistência começou a ceder. Sua confissão, entretanto, não veio completa. Admitiu ter ajudado a mover o corpo, mas insistiu que não sabia como a menina havia morrido. Foi o padre Joaquim quem me chamou, declarou finalmente. Ele disse que houve um acidente terrível na sala de confissões e precisava de ajuda para evitar um escândalo que destruiria o santuário. Padre Joaquim Rezende, então com 68 anos, havia se aposentado 2 anos antes e vivia em um pequeno sítio nos arredores de Guaratinguetá. Quando os policiais chegaram para interrogá-lo, encontraram o idoso sentado na varanda, como se estivesse esperando por eles há muito tempo. E Deus sabia que este dia chegaria, foram suas primeiras palavras, 10 anos rezando por perdão, sabendo que ele nunca viria. A confissão do padre, registrada em vídeo na delegacia de Aparecida naquela mesma noite, revelou a verdade que havia permanecido enterrada por uma década. Helena, curiosa e aventureira, havia se separado da procissão para explorar áreas menos movimentadas do santuário. Seguindo um grupo de turistas, ela acabou entrando na Basílica Velha, onde poucos visitantes iam naquele dia. Na sala lateral, usada para confissões durante dias normais, a menina encontrou o padre Joaquim. O que aconteceu em seguida foi, segundo o padre, um momento de insanidade. Helena havia reconhecido nele o homem que, meses antes, visitara sua escola em São José dos Campos para uma palestra sobre a história de Nossa Senhora Aparecida. Na ocasião, conforme recordou o religioso, ele havia feito comentários impróprios a algumas alunas, e a escola discretamente o afastou, abafando o caso para evitar escândalo. A menina disse que se lembrava de mim, que ia contar para a mãe que eu estava ali, relatou o padre com a voz embargada. Entrei em pânico, tentei convencê-la a ficar quieta, ofereci doces, santinhos. Ela se assustou e começou a gritar. Cobri sua boca com a mão, apertei forte demais. Quando percebi-o, ela não respirava mais. Em estado de choque e temendo as consequências, Padre Joaquim recorreu a Pedro Alcântara, um funcionário que lhe devia favores e nunca questionava suas ordens. Juntos, esconderam temporariamente o corpo da menina em um depósito de materiais religiosos. Durante a madrugada, quando as buscas se concentravam nas áreas externas e nas margens do rio, eles removeram o corpo do santuário através de um dos túneis de manutenção que ligavam as 2 basílicas. Levamos para o sítio do meu irmão, a 30 quilômetros dali, confessou Pedro. Enterramos profundamente sob uma velha mangueira. Ninguém nunca ia lá.
Quanto ao colar, Padre Joaquim explicou que o havia guardado como uma forma distorcida de penitência. Não consegui me desfazer dele. Era como se, mantendo aquele objeto, eu pudesse de alguma forma preservar a memória da menina, rezar por sua alma. Sei que soa monstruoso agora. Anos depois, temendo que o colar fosse descoberto entre seus pertences, ele o escondeu no único lugar que considerava seguro e inviolável, atrás do altar-mor da Basílica Velha, durante uma cerimônia noturna quando estava sozinho no local. No dia seguinte à confissão, uma equipe da Polícia Científica, acompanhada pelos investigadores e por Cláudia Mendonça, dirigiu-se ao local indicado. Sob a velha mangueira, já parcialmente seca, encontraram os restos mortais que, posteriormente, análises de DNA confirmariam pertencer a Helena. Em uma tarde chuvosa de maio de 2025, quase 10 anos e 7 meses após seu desaparecimento, Helena Mendonça finalmente recebeu um funeral. Centenas de pessoas compareceram ao cemitério municipal de São José dos Campos, muitas delas voluntários que haviam participado das buscas uma década antes. Cláudia, de pé junto ao pequeno caixão branco que continha os ossos da filha, segurava o colar de prata que havia sido, simultaneamente, a chave para a verdade e o símbolo de uma década de agonia. Ao seu lado, uma foto de Antônio repousava sobre uma coroa de flores. O pai que morreu buscando a filha, sem jamais saber que ela estivera tão perto o tempo todo. O pior não foi perder você, sussurrou Cláudia, colocando o colar sobre o caixão antes que o baixassem à sepultura. Foi perder você e não saber por quê. Agora, pelo menos, posso dizer adeus. Padre Joaquim Rezende foi condenado a 30 anos de prisão por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Pedro Alcântara recebeu uma pena de 12 anos como cúmplice. O caso gerou uma onda de reformulações nos protocolos de segurança do Santuário Nacional e em outros locais de grande concentração religiosa no país. Na entrada da Basílica Velha, hoje há uma pequena placa de bronze com os dizeres: em memória de Helena Mendonça, 2006-2015, e de todas as crianças que precisam de nossa proteção. Que sua história nunca seja esquecida. A cada 12 de outubro, quando a grande procissão serpenteia pelas ruas de Aparecida, muitos romeiros param por um momento diante dessa placa. Alguns deixam flores, outros acendem velas, mas todos sentem o peso de uma verdade perturbadora, que às vezes os monstros se escondem nos lugares mais sagrados e que nem sempre os milagres acontecem a tempo.